dia, bom dia. Bom dia, Instagram, bom dia, TikTok. Hoje eu queria trazer um assunto muito pertinente ao dia a dia, né? O que é que você faz quando a autossabotagem chega? E por que eu quero trazer esse tema? Hoje, vocês sabem que eu estou fazendo uma live diariamente, a live de aquecimento para o meu evento do dia 20, onde eu vou lançar Black Friday da Cura Acelerada, que eu vou fazer um processo, lançamento da minha mentoria, da nova mentoria Reestruture, com um valor ridículo. Mas vamos lá. E eu me comprometi a fazer esses 10 dias de live, né? Todo dia, às 8h30 da manhã. Então hoje, domingão, né? Não estou acostumada a fazer no domingo. Quando eu fiz a outra série de lives de 30 dias nos domingos, eu não fiz. E para mim é um dia que é desafiante, descanso, a minha mente desliga, porque eu me programei para desligar realmente no fim de semana, tá com o que é importante para mim, né? Então o fim de semana é todo do meu marido, dos meus filhos, da minha casa. Eu venho muito pouco nas redes sociais nos fins de semana, porque é assim que eu entendi que vai funcionar para mim. E hoje, vocês veem agora, são quase 9 horas, né? A live é 8h30. E eu tava nessa luta interna, domingo tá todo mundo dormindo, 8h30 da manhã, ninguém vai assistir a live, né? Pra que você vai entrar? Deixa, não. Só que, por conta de muito treinamento que eu venho fazendo, de olhar para mim, do meu entendimento, da transformação que eu estou fazendo em mim, no que eu quero, nos resultados que eu quero, de forma que eu me ouça e realize alinhado com quem eu sou, com os planejamentos que eu fiz. Então, eu disse, eu não vou me auto-sabotar, eu vou fazer, mas eu vou fazer diferente, porque eu acho que é tão importante quando a gente compartilha, né? Eu sou mentora, eu sou terapeuta, mas eu também sou mulher, né? Antes de tudo, eu também sou mãe, eu também sou esposa, eu também tenho casa, eu também tenho tudo isso. Então, existem momentos no meu dia a dia em que eu tento me auto-sabotar. Existem momentos da minha vida em que eu estou cansada, em que eu não quero fazer. Mas nesse momento, eu volto para minha consciência e avalio o que é que eu determinei para mim, quais são os meus objetivos, né? O que é que nesse momento eu estou trabalhando em mim para mudar um padrão de comportamento que não estava me levando para o lugar que eu quero ir. Sabe, eu acho que nós, quando a gente quer ter uma mudança verdadeira de comportamento, de autoconhecimento, de mudar a forma como a gente se comporta, como a gente pensa, como a gente sente, que não está do jeito que a gente acha que deve ser, ou não está trazendo para a gente os resultados que a gente queria trazer, a gente precisa sim estar em constante vigilância, em constante observação. A gente precisa estar presente. Então, eu presente para esse meu comportamento, eu presente para isso que eu estava pensando, para isso que eu estava sentindo, sim, percebendo que eu estava querendo me auto-boicotar e não fazer o que eu me comprometi para fazer, eu decidi vir aqui fazer. São microações que a gente faz e que a gente vai ensinando a nossa mente de que, olha, é seguro fazer isso que você está não querendo fazer, porque a autossabotagem, ela é um mecanismo de defesa da nossa mente. Então a autossabotagem, ela vem quando a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente já fez essa alguma coisa, ou a gente tem alguma referência sobre isso que você quer fazer e que não foi muito boa.
Então ela te protege, colocando tudo o que ela puder, trazendo do teu inconsciente tudo o que ela puder para fazer você não realizar aquela ação, para proteger você. Só que com todo o conhecimento que eu tenho, com todo o estudo que eu tenho, eu não permito que a autossabotagem ela se instale. Porque eu sei de onde ela vem, eu sei para onde ela quer me levar, só que eu quero ir para um lugar diferente. Então eu me permito viver o desconforto que é gerado quando eu quero ir contra o que a minha mente está tentando me conduzir. Porque a mente da gente, ela tenta conduzir a gente sempre para o que é mais fácil, para o que é conhecido, para o que ela não precisa gastar energia. É como um caminho, né? São os caminhos neurais que a gente chama. É como se fosse, por exemplo, um caminho dentro de uma floresta, uma trilha. Os lugares ao meu redor são desconhecidos, eu não sei onde vai dar, não sei o resultado que pode acontecer. E aqueles caminhos que já foram pré-feitos, já foram determinados, que já foram caminhados por você ou por outras pessoas, ele dá uma certa segurança, gente, um certo conforto. Então a tua mente, ela sempre quer levar você para aquele caminho que ela já conhece. E quando você está em construção de uma forma diferente de ser ou de uma forma diferente de fazer alguma coisa, ela vai fazer tudo que ela puder para boicotar, para auto-sabotar essa nova experiência que você está fazendo. Só que o que a gente precisa ter em mente, estar consciente, é que se eu quero um resultado diferente, eu não posso fazer tudo igual como eu fazia antes. Faz sentido? Então eu preciso entender primeiro que o desconforto vai vir e eu preciso começar a vencer o desconforto com micromovimentos, né? Quando eu penso que eu vou fazer que eu vou dar um salto muito grande, esse salto, só a possibilidade de um salto muito grande, de uma mudança muito grande, isso já apavora você muito mais, já faz muito mais com que você, com que essa autossabotagem funciona, porque é uma coisa muito grande, você não consegue ver o resultado daquilo, e o que acontece? Você se amedronta e você para, você se autossabota. Mas se você começa a dar micropassos em direção ao diferente, ao desconforto, ao lugar que você quer ir, você consegue, sabe? É 1%, um pouco todo dia. Então foi isso que eu fiz comigo hoje. Eu disse, eu vou abrir a live e eu vou falar ali um pouco não tô querendo falar de nada que eu já planejei aqui, eu vou falar um pouco desse meu dia a dia, né? Desse movimento que eu tô fazendo. Então e foi isso que me permitiu entender que esse movimento é pequeno, que é só de abrir a live, só de começar a falar, que eu consegui mudar esse padrão de comportamento, que eu consegui quebrar essa autossabotagem, percebe? E isso são técnicas e ferramentas que eu ensino para você na mentoria Reestruture a partir desse treinamento comportamental, a partir de entender como eu sou, como eu funciono e não tentar forçar uma coisa que eu sei que para o meu tipo de personalidade, o meu tipo de funcionamento não vai funcionar, ou então vai ser muito mais difícil de eu quebrar essa barreira. Percebe? Então, depois que eu trouxe esse conhecimento para dentro do meu trabalho, trouxe esse conhecimento para dentro da minha vida, os resultados são completamente diferentes. Eu consigo verdadeiramente mudar o que antes me atrapalhava, com ferramentas, com técnicas, com entendimento, com autoconhecimento. Então é você perceber que existe sim uma forma mais fácil de você mudar do jeito que tá. Eu tô lendo um livro, chama aqui, ó, A Jornada da Heroína. Esse livro, ele é muito interessante, eu vou trazer mais conteúdo sobre ele aqui para vocês,
porque ele explica como nós, mulheres, toda a jornada que a gente passa durante a vida, né? E como existem momentos onde a gente está passando por uma jornada que a maioria de nós mulheres passa, que é um momento em que você cresceu com a mentalidade de que deveria, nasceu, cresceu ali, aprendeu na tua família como é ter uma vida de sucesso, uma vida que é esperada, e aí você, como não tem abertura, como você não tem conhecimento, você acha que aquilo é como tem que ser, então você começa a viver tua vida. Se você tem, dependendo da configuração dos teus pais, ou você tem mais proximidade com a tua mãe e você tem um determinado comportamento, ou você tem mais proximidade com teu pai, ou afinidade ou necessidade do olhar masculino, e você tem um comportamento, características diferentes, e você vai vivendo a tua vida, vai realizando aquilo tudo, e chega a um determinado momento nessa maturidade, né? Mais ou menos depois dos 35 anos, 40, umas mais cedo, outras mais tarde, começa a desenvolver dentro de si esse sentimento de, poxa, tá faltando alguma coisa e eu não sei o que é, e eu não sei o que é por quê? Porque a minha vida inteira me disseram que era esse o caminho que eu deveria seguir, que eu deveria estudar, depois ter um trabalho, formar uma família, ter filhos, ter casa, ter sucesso no meu trabalho, e eu fiz tudo isso e chegou agora, eu sinto que falta alguma coisa, né? Mas todo mundo não diz que isso era a vida perfeita, mas para mim não está perfeito. E é nesse ponto que eu quero chegar. Por que não está perfeito? Porque simplesmente eu vivi, eu construí minha vida a partir do que os outros disseram que era uma vida perfeita. O que os outros disseram que era o caminho que eu deveria seguir. E a essa altura do campeonato eu começo a perceber que aquilo ali não é o melhor para mim, né? E eu não sei muitas vezes nem nominar aquilo que eu estou sentindo. Eu estou sentindo um incômodo, eu estou sentindo uma tristeza, eu estou sentindo um desconforto, eu estou sentindo como se eu estivesse no lugar errado, mas eu não sei nem por que eu estou sentindo isso. Eu casei, tenho meus filhos, tenho minha casa, tenho meu trabalho, eu tenho tudo que todo mundo disse que me faria feliz e eu não estou feliz. E aí você começa a trazer essa culpa para você. Nossa, o que é que eu tenho de errado? Né? O que é que está de errado? E a consciência que eu quero trazer é que não é você estar errada. Você construiu uma vida em cima dos valores e das necessidades dos outros. E agora você está começando a perceber que você também precisa suprir suas necessidades, que você também precisa olhar para você e alinhar a rota da tua vida de uma maneira que ela te faça verdadeiramente feliz. Não estou dizendo que tudo que você construiu está errado, que você tem que mudar tudo que você construiu. Não é isso, não. O que eu estou falando é que a gente começa a sentir uma necessidade de preencher um vazio, e esse vazio é justamente o olhar para dentro, o olhar para mim, o que é que eu quero, o que é que não está fazendo sentido nessa vida que eu estou vivendo, o que é que não está fazendo sentido nesse trabalho, o que é que não está fazendo sentido nesse relacionamento, o que é que não está fazendo sentido na forma como eu estou criando meus filhos. Porque eu preciso ter esse olhar para que eu comece a identificar aonde eu preciso fazer escolhas diferentes. E se você tem a impressão de que não tá bom, de que alguma coisa tá ruim, mas você não se movimenta porque você acha que tem que mudar tudo, você paralisa, percebe que não é assim. Então isso volta para o começo da live que eu comecei a falar. São microações que você começa a fazer e que começam a mudar a tua vida. Então, num caso como esse, se você está sentindo isso, se você não sabe nominar, se você não sabe o que fazer, você só está sentindo isso, foi exatamente para esse momento, para essas mulheres, para esse sentimento que eu criei a Reestruture,
que é uma mentoria onde a gente passa 3 meses juntas e eu vou junto com você te ensinar a se conhecer, a olhar para a tua vida, a fazer novas escolhas, mas de forma organizada, com método, com direção, porque principalmente nós mulheres, a gente cuida tanto de tanta coisa, tem uma mente tão recheada de muitas informações, de muita coisa, de muito conhecimento, que para que a gente faça uma mudança, a gente precisa de método, a gente precisa de direção, a gente precisa de guia, de uma pessoa que oriente a gente, uma pessoa que vá ajudando a gente, não com dependência, sabe? O trabalho que eu faço muita questão de não deixar as mulheres dependentes da minha mentoria, da minha orientação. Pelo contrário, eu ensino você a descobrir dentro de você como acessar essa bússola, porque todas nós temos. E a que vai me levar para o melhor caminho, para o melhor lugar, para o melhor resultado, é sempre a minha. Mas muitas vezes eu não sei nem como acessar essa bússola, muito mais como ler e como seguir, né? Esse GPS que a gente tem dentro da gente. Então, o que eu queria trazer hoje é isso, demonstrar até com o meu exemplo como esse autoconhecimento, como esse olhar para dentro, ele faz você ir para um lugar diferente dentro de você, acessar um resultado diferente dentro de você, começar a gerar um novo comportamento dentro de você. Isso é muito poderoso. Isso deixa a gente num equilíbrio, numa paz, numa tranquilidade, numa segurança de si muito grande, sabe? Quando a gente começa nesse entendimento, quando a gente começa esse direcionamento, quando a gente começa a direcionar a nossa vida a partir do que vem de dentro da gente, do que eu acredito, do que eu quero, do que eu decido e do que eu coloco como objetivo e como caminho, você vai desenvolvendo dentro de si uma segurança muito grande. Você vai desenvolvendo dentro de si uma paz muito grande, uma força muito grande. E você começa a não depender mais da opinião alheia, da validação alheia, da direção alheia. Você começa a construir isso tudo a partir de dentro de você. E isso eu acho que é o mais poderoso que todas nós devemos buscar, devemos ir atrás, sabe? Então, essa live de hoje foi para trazer essa memória para você. Você tem esse GPS aí dentro de você. Você tem a possibilidade de construir caminhos diferentes dentro de você. Você tem possibilidade de construir uma vida nova dentro de você. Você tem possibilidade de responder o que esse seu vazio está querendo dizer e você hoje não sabe nominar. Então, o convite que eu te faço é para estar comigo no dia 20, às 20 horas. Eu vou dar uma aula sobre isso, eu vou mostrar a você como você pode mudar essa realidade. Então, vem comigo, se inscreve, o link está lá na bio do meu Instagram. E vamos juntas no dia 20. Eu vou fazer o lançamento da Black, da cura acelerada. Vai ser um valor assim incrível para tudo que eu vou entregar. E você vai começar a entender que pode sim ter uma vida nova a partir de uma decisão que você toma, tá bom? Então, eu acho que para esse domingo é isso, o recado tá dado, a consciência tá trazida. E amanhã a gente tá aqui novamente às 8h30 da manhã. Um beijo, bom domingo para vocês.